dia. Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para dividir um pouco, algum conhecimento desses meus 4 anos de teologia e homenagear um pouco esse momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de Páscoa. E eu resolvi colocar alguns conceitos aqui da minha faculdade de teologia para que a gente possa fortalecer o nosso lado espiritual neste sábado, que é o sábado de Páscoa. Iniciando desejando a todos uma feliz Páscoa, o ressuscitado vive entre nós, Então, o tempo da Quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a católica, a ortodoxa, a anglicana, a luterana. Na Igreja Católica, o tempo da Quaresma vai desde a quarta-feira de cinzas até a solenidade de Domingo de Ramos, fazendo assim os 40 dias, por isso o nome Quaresma. O que vem antes da Páscoa, dentro da tradição, da Semana Santa, que eu quero destacar, é a ceia do Senhor, ou a Eucaristia para nós católicos, memorial de Cristo. Então, a ceia pascal, que podemos dizer memória da libertação. Por que isso? Porque nós temos que ligar com a Páscoa judaica, lá na história, para a gente poder entender algumas coisas de hoje, que as pessoas entendem como símbolos ou como ritos. Então, vamos lá para a história, bíblica. Então, a Páscoa judaica, lá atrás, quer dizer a união, a junção de 2 festas de tradição, lá de trás. A primeira, os pães ázimos, que é pão sem fermento. Então, era a festa dos agricultores, que eles ofereciam a Deus as primícias do campo. O que é primícias? As primeiras colheitas, eles ofereciam a Deus. A segunda é a Páscoa, é a festa pré-israelita dos pastores nômades, que eles sacrificavam ao Senhor um cordeiro como primícia de seus rebanhos. Eles matavam um cordeiro. Bom, eu vou falar agora sobre o significado da Páscoa. O significado da Páscoa, lá atrás, era transmitido por catequese oral, ou seja, trazendo para o nosso dia, seria como os nossos irmãos evangélicos fazem uma célula ou um pequeno grupo nos dias de hoje, Só para entender, um estudo bíblico, digamos assim. Só que naquela época não tinha livros, então era feito de uma forma oral dentro da família, que não tinha livro naquela época. E era feita no momento de se comer esse cordeiro pascal das primícias. Então, neste estudo, nesta catequese, nesta célula lá atrás, quando uma pessoa de menor idade do grupo perguntava, se desenvolvia o tal de Hagadá, essa palavra que vocês estão vendo aí, Hagadá. O que é isso, esse Hagadá? Era contada a história da libertação do povo de Israel, para aqueles jovens, para aqueles meninos e meninas, Aquilo que hoje está no livro do Êxodo. Só que quem contava era o mais velho. Então, o mais novo do grupo, a criança mais nova, sempre perguntava e o mais velho tinha que explicar esse tal de Hagadá, que era para recordar as maravilhas de Deus para o seu povo de Israel, que era a libertação da escravidão do Egito. Então, isto fazia parte da Páscoa lá de trás. Por isso que a Páscoa naquela época era celebrada em atitude de caminhada, ou seja, de viagem. Veja que interessante, se nós trazermos para os dias de hoje, lá em Vale Vêneto, vamos imaginar lá em Vale Vêneto, hoje
tá? Na quinta-feira santa, né? A procissão lá. Mas hoje a procissão do Senhor morto, feita em caminhada, né? Como lá em Vale Vêneto, nós podemos tirar essa conotação histórica de que quando fazemos a caminhada de Jesus morto ao Calvário, lá em Vale Vêneto, como também em outros lugares, nós estamos também reproduzindo a caminhada do povo hebreu em busca da terra prometida com Moisés. Interessante isso, né? A terra prometida, que coisa interessante. É bíblico essa explicação, ou seja, é teológica. Então, a Páscoa em hebraico, que é passar, essa palavrinha aí que termina com H, né? Passar, que vocês estão vendo aí, né? Está diretamente relacionada com a 10ª praga do Egito. Passar. Ou seja, as pragas passavam. Lembram da última praga? Aquela que atacou os primogênitos. Isso. Depois dela foi que os hebreus saíram do Egito e foram para o deserto. Só para lembrar, a morte dos primogênitos que atingiu os egípcios não atingiu as casas dos hebreus, que foram marcadas em cima das portas, na soleira das portas, com o sangue do Cordeiro Pascal. Agora uma curiosidade a mais aqui destes meus estudos aqui em teologia, só para dividir com vocês, só para a gente lembrar juntos, né? Não que eu saiba mais, né? Olha só, marcar com o sangue do Cordeiro sacrificado a porta das casas, o esteio das tendas, era feito conforme a cultura semita. Olha a palavra, semita. O que significa isso? Semita significa aquele povo descendente do filho de Noé, cujo nome era Sem. Lembra? Sem, semitas, entendeu? Então, repetindo, marcar com o sangue dos cordeiros sacrificado as portas das casas ou o esteio da tenda era conforme a mentalidade ou a cultura do povo semita, descendente de Sem, filho de Noé. E era um rito de maldição. Tá claro, para quem não estava com o sangue nas casas, era amaldiçoado. E também um sinal de proteção divina contra a desgraça, a enfermidade, e olha que palavra interessante que eu pesquisei, que aparece lá, as epidemias. Então, vindo mais para frente na história do tempo, podemos entender que a Páscoa da Nova Aliança, né, que era a Páscoa judaica, ela antecipava a nossa Páscoa de hoje, a Páscoa cristã de hoje, pois o Cristo foi o definitivo Cordeiro Pascal, sacrificado durante a Páscoa na cruz e comido na ceia eucarística, que tem relação direta, podemos dizer assim, com o sacrifício de Cristo. Então, desde aquela época, a Páscoa cristã tem também sentido de libertação de toda a escravidão humana. Opa, mas que escravidão humana é essa? Hoje, o que eu posso dizer? A escravidão dos nossos pecados. Portanto, é a salvação dos pecados pela passagem. Lembra do significado da palavra Páscoa que eu falei? Páscoa, passar. Aí a palavrinha de novo. Passagem de Jesus da morte do sepulcro para a vida da ressurreição. E nessa passagem, ele levou os nossos pecados. Então, para encerrar, nós podemos entender que Cristo nos faz participantes desta Páscoa. Como é que nós nós começamos a ser limpos dos pecados? Primeiro, o pecado dos nossos pais, Adão, pelo batismo, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, que nós vamos ler agora. Pega a tua Bíblia, abre em Romanos, capítulo 6, e olha que maravilha esse texto aqui, que eu vou ler uma partezinha do capítulo 6 para vocês. Olha só, diz assim, Paulo aos Romanos: o que diremos então? Vamos permanecer no pecado para que a graça atinja a plenitude? Né? Porque eles entendiam o seguinte: se Deus morreu e deu a misericórdia e a graça, para nós continuarmos recebendo a graça de Deus, nós temos que pecar.
Não é? Eu tenho que errar para a pessoa me corrigir. Não é assim. Aí Paulo diz assim, de modo algum, está escrito aqui, ó, nós que já morremos para o pecado, né, que é na cruz, como poderemos viver ainda no pecado? Ou ignorais, ou seja, tu não te lembra, tu tá ignorando que todos nós batizados para Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ó, né? Nós fomos batizados na sua morte. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Pois, se estamos inseridos na solidariedade da sua morte, também o seremos na solidariedade da ressurreição, que é hoje, sábado, né? Por isso que é importante se alegrar hoje, porque Cristo, no momento que ele tem a sua ressurreição, conosco está livremente os nossos pecados. Sabemos que nossa velha natureza pecadora foi crucificada com ele, para que fosse destruído o corpo de pecado e já não servíssemos ao pecado. Romanos 6. Este é o versículo de hoje. Esse é, quem quer ler algo que possa combinar com esse sábado, é Romanos capítulo 6. Maravilhoso isso. E o que é que nós podemos concluir? Nós podemos entender que quando nós celebramos a ceia do Senhor, pode ser numa tarde de uma quinta-feira santa, véspera da paixão e morte, nós atualizamos pela fé em memória de Jesus. E por isso que os católicos, né, ouvem sempre em seus cultos, nas suas igrejas, o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele fala: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Hoje, sábado, podemos então, com toda a alegria e júbilo do nosso coração, dizer: o ressuscitado vive entre nós. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia.